Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Olá, amigos da Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Muito boa noite, obrigado pela audiência, você que nos abre espaço nesse momento, como em todas as quintas-feiras, para acompanhar, como de costume, o Café com Fatos, sempre das 7 às 7h30, e claro, em qualquer outro momento, no horário alternativo, discutindo os principais temas aqui da região de São Caetano, Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Uma boa notícia, acompanhada de um bom cafezinho, sempre uma entrevista interessante, e aqui já abro espaço neste momento do Café com Fatos para atualizar uma notícia que chegou agora, fresquinha, nossa produção aqui atualizando da cidade de São Caetano do Sul, uma notícia da área policial, isso mesmo, uma quadrilha de roubo a carros que foi presa, foi detida em São Caetano do Sul. A Força Tática da Polícia Militar prendeu em flagrante na cidade 3 homens integrantes de uma quadrilha que roubava carros em toda a região. O trio foi surpreendido pelos policiais na manhã desta quinta, enquanto tentava furtar um automóvel na rua Edmundo Monteiro, no bairro Santa Paula. O bando era investigado já há cerca de 20 dias por autoridades da área de segurança pública. Os criminosos foram identificados através de imagens que foram captadas por circuitos de prédios residenciais e também de estabelecimentos comerciais. Essas imagens que foram cedidas às forças de segurança e desde então polícias Civil e Militar, além da Guarda Civil Municipal, a GCM, uniram esforços na captura dos ladrões. A investigação permitiu à polícia conhecer os detalhes da atuação desses bandidos, desses criminosos. Um deles, por exemplo, vigiava a área, enquanto o outro dava proteção para que um terceiro criminoso pudesse trocar o modelo ali, o módulo, como é chamado tecnicamente, elétrico, e arrancar com os automóveis. A quadrilha utilizava um carro furtado no momento da prisão. Já no interior do veículo foi encontrada ainda munição de fuzil. Os 3 homens foram conduzidos ao 3º Distrito Policial de São Caetano, no bairro Boa Vista, onde a ocorrência foi registrada. Notícia, parabéns aqui a todo o jornalismo da Web TV São Caetano, sempre muito ligado. E com esse destaque abrimos aqui o Café com Fatos e quero já de imediato saudar Anderson Afonso, toda quinta-feira conosco. Boa noite, Anderson. Fala, Leandro, um grande abraço para você, um grande abraço para todo mundo que nos acompanha em qualquer parte do Brasil e do mundo em webtvsãocaetano.com.br. Café com Fatos, que discute os temas mais importantes, que fala daquilo que interessa a nossa vida. Abrimos com segurança pública porque a violência está presente e isso faz parte da nossa vida, por isso é destaque aqui também. E o frio faz parte da nossa vida também. Porque quem acorda cedo hoje percebeu que o dia foi muito gelado e confirmado pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Tivemos o dia mais frio do ano de 2014. Mas funciona assim, né? Tem uma estação meteorológica no Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista, que faz a medição oficial. E nesta madrugada, naquele ponto, foi registrada a temperatura de 9 graus. Mas em vários pontos, tanto da capital como da região metropolitana, incluindo o ABC, houve algumas temperaturas muito mais baixas até do que essa de 9 graus, né? Meteorologistas registraram temperatura inclusive negativa ou de sensação térmica negativa em alguns bairros de São Paulo. Capela do Socorro, por exemplo, deu 3, 4 graus oficialmente e por causa da umidade relativa do ar e do vento, o pessoal estava sentindo temperatura menor do que 0 nesta madrugada. Então, fez frio e está muito frio ainda, estamos vivendo o inverno brasileiro e aqui com notícias quentes. Por isso, o convite para que você continue conosco no Café com Fatos. Vem tomar um cafezinho quente com a gente para discutir as notícias mais importantes. E notícias que chamam a atenção sob o ponto de vista regional,
mas que chamam a atenção sob o ponto de vista nacional, até com repercussão internacional, né, Leandro? A morte de Eduardo Campos foi o grande destaque do noticiário desta semana, fato que lamentavelmente ocorreu ontem, não é? Infelizmente, Anderson, pegou todo mundo de surpresa, sem dúvida alguma. Aliás, como qualquer morte envolvendo uma pessoa renomada, além do mais, Eduardo Campos, uma pessoa jovem, 49 anos, que deixa 5 filhos, o mais novo deles, o pequeno Miguel, de apenas 7 meses de idade, claro, pela forma que aconteceu, um acidente aéreo, destroços, lembrou-me muito a repercussão e o desfecho do caso que envolveu o acidente com a banda Mamonas Assassinas, enfim, por isso chama e provoca a comoção de todo o povo brasileiro. E as informações atualizadas que a gente tem dão conta do seguinte: primeiro, todos os corpos, os 7 envolvidos infelizmente nessa tragédia, estão no IML e aguardam a liberação quando terminar todo o processo ali, que não é fácil, justamente pela situação dos corpos. Só para você que está em casa ter uma ideia, foram 11 sacos com fragmentos de corpos dos passageiros e da tripulação que já foram levados ao IML. Ou seja, é um trabalho minucioso, é um trabalho complicado, e a pedido da viúva, a Renata Campos, todos os corpos serão velados juntos. Ou seja, aqueles que forem para Pernambuco, como é o caso de Eduardo Campos, os principais assessores, exceto um dos assessores dele, que era o Pedro Valadares, que é de Sergipe, que vai ser deslocado a outro estado, mas todos serão liberados juntos, velados juntos, e por isso então esse processo deve se alongar ainda, segundo até a entrevista hoje do governador Geraldo Alckmin, por mais 2 ou 3 dias. Então, no melhor dos prazos, os corpos serão liberados no final da tarde desta sexta-feira, mas a expectativa é que a liberação mesmo aconteça só no final de semana. Aí, chegando em Pernambuco, vai ser feito o velório de cerca de 24 horas, essa é a previsão, e aí sim, após 24 horas, acontece o sepultamento. Então aí, Anderson, no mínimo até domingo, nós teremos ainda o desfecho de toda essa história lamentável, infelizmente. A caixa preta foi encontrada, mas ainda as informações sobre exatamente o que aconteceu para que a aeronave tivesse saído do painel de controle, que a aeronave tivesse uma das turbinas em chamas, como foi avistada por muitos moradores, e depois tivesse terminado da forma que terminou, aí sim nós vamos ter ideia exatamente do que aconteceu. Pois é, essa investigação ainda vai ser realizada, né, pelas autoridades, mas ao que tudo indica, realmente a frieza com que se observou o contato do piloto com a base, com a torre de comando, essa gravação foi divulgada em vários veículos de comunicação, não mostrava nenhum tipo de tensão, né? Não havia nada que pudesse supor de um problema na aeronave detectado ali pelo comandante, né? O que chama a atenção é a questão meteorológica, as condições ruins do tempo ali na região de Santos, na base aérea de Santos, que aliás fica no município do Guarujá. Nós conversávamos hoje, inclusive, com o ex-superintendente da Infraero no estado de São Paulo, na região sudeste, um homem aqui do ABC, de Santo André, Edgar Brandão Júnior, que também é muito cauteloso quando se fala em afirmação de causa do acidente, né? Porque todas as condições estavam rigorosamente cumpridas em relação à segurança do próprio avião, a manutenção da aeronave, a qualidade do equipamento, o avanço tecnológico desse avião Cessna. E, enfim, né? Agora, quando tem que acontecer, acontece. Vamos aguardar a posição oficial a partir das investigações. O que se tem que lamentar é a perda dessas vidas, as famílias têm que ser confortadas. Agora, está acontecendo muito acidente com avião de pequeno porte no Brasil recentemente, né? Acima da média, acima do que poderia ser considerado normal. Isso também tem que ser avaliado por quem é da área, mas a fatalidade fica. E agora, fora a questão pessoal, então está todo mundo de olho na questão política, né? Porque é evidente que ainda é comoção, tem que se pensar na família, mas também de uma forma ou de outra a vida continua. Corrida eleitoral não para. Não para, a vida continua, nós temos eleição marcada para o dia 5 de outubro. Verdade. O horário eleitoral gratuito está marcado para começar na terça-feira no rádio e na televisão. O início desse horário eleitoral com a presença inclusive do próprio Eduardo Campos, né? E agora com Marina Silva sendo a vice,
com a tendência dela assumir essa candidatura, mas ainda também não é uma posição oficial, né, Leandro? Exatamente, Anderson. Tanto que o PSB tem agora 10 dias ou até 10 dias contados a partir da tragédia de ontem para deliberar a escolha de um novo ou uma nova candidata juntamente com os outros 5 partidos que fazem parte desta coligação. Aqui tem a pergunta do Elias de Santo André, mas nós vamos por um rápido break e na volta responder a pergunta do Elias e teremos entrevistado aqui para falar mais sobre o PSB, sobre Eduardo Campos. Afinal, vai ser Marina, não vai ser Marina? Como é que está a situação do PSB pós Eduardo Campos? Não saia daí, até já! Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos, lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. Abrace essa causa. Assine. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Estamos de volta. Aqui quando a gente fala que é rapidinho mesmo, atualizando as principais informações. E aqui já quero destacar a participação, como a gente anunciou no bloco anterior, do Elias de Santo André. Elias, obrigado, boa noite e obrigado pela sua participação. Aliás, como Elias, só mandar um abraço aqui antes para o Tiago Padial, para Patrícia Neves, Morango Cabeleireira, Vanessa Marques, todo mundo, Wilson Arrigue do Construmob, acompanhando aqui o Café com Fatos. Obrigado, gente. Mas, o Elias cumprimenta a todos aqui e diz que pergunta se a gente sabe se os candidatos do PSB da região do ABC vão acompanhar o velório e o enterro do Eduardo Campos, que vai acontecer, como a gente falou, provavelmente no final de semana, depois da liberação do ML, lá em Recife, capital do Pernambuco. Mas para responder esse assunto, não vai ser eu, Leandro Amaral, nem o Anderson Afonso, e sim alguém que está no PSB, tem acompanhado aí a trajetória de perto de Marina Silva, acompanhou de perto Eduardo Campos, aliás, esteve com ele recentemente, é vereador por Santo André e candidato a deputado estadual, Almir Cicotti. Almir Cicotti, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Leandro, boa noite, Anderson. Boa noite a todas as pessoas que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. É um momento de tristeza, é um momento de avaliar tudo que ocorreu. Nós estamos vivendo um grande momento do ponto de vista eleitoral, que acaba tendo um fato desse, acaba mudando todo o jogo, toda a disputa. A eleição começa de novo. Começa novamente, né? Isso acaba afetando todos os outros partidos e acaba afetando a sociedade também. Eu estive ontem lá no Comitê Nacional de Campanha, fizemos ali algumas conversas, né? Provavelmente, como houve a pergunta aí do Elias, provavelmente eu vou para Recife. Ontem à noite falei com o Walter Feldman, que é o coordenador nacional, porta-voz nacional da Rede Sustentabilidade. Eu sou membro do Diretório Nacional da Rede Sustentabilidade e provavelmente nós vamos numa comitiva lá para Recife acompanhar o velório, prestar ali nossas homenagens ao Eduardo Campos. Pois não. E o impacto disso para o meio político, para o Brasil, o país está de luto, uma liderança importante, significativa, jovem, com futuro promissor e que se vai. Como é que a gente deve assimilar isso? O que você está enxergando daqui para frente, Almir? É engraçado, né, Anderson? Nós
muitas vezes ficamos sensibilizados até por pessoas que nós não conhecemos, né? E percebemos ontem, hoje, na rua, na Câmara Municipal, hoje que tivemos ali uma sessão de homenagem ao Eduardo Campos, pessoas que apenas conheci pela TV, né? E o ser humano ele é muito sensível a esse tipo de situação, né? Pessoas que não tinham ouvido falar, não havia se decidido do ponto de vista eleitoral, Anderson. Verdade. Né? E começa a fazer toda uma reflexão por conta da questão da comoção nacional, tudo, né? E a gente percebe que as pessoas aí, a Dilma através do PT, o Aécio, né, as personalidades daqui da região ficaram sensibilizadas, muitas pessoas não acreditaram no primeiro momento, acho que até a imprensa mesmo acabou duvidando se demorou um pouco até para confirmar, né? E quando cai a ficha, será que é mesmo? Não é possível, né? Não é possível. Será que vai levar até o fim? É isso aí. Então a gente recebe uma notícia dessa com grande impacto, até porque temos aí uma campanha já encaminhada, todo um processo eleitoral já montado o tabuleiro. Sim. E de repente desmonta-se e começa um novo jogo. Cicotti, esse relato é importante, porque tem muitas pessoas que não conheciam o Eduardo e começaram a ter conhecimento a partir da repercussão, infelizmente, da trágica estadia dele em Santos ontem com a queda do avião. Mas você teve em várias oportunidades, principalmente nos últimos meses, ao longo da construção dessa aliança programática, Eduardo Campos, Marina Silva, postou fotos nas redes sociais ao lado dele, teve a oportunidade de conversar com ele. Qual é a visão que Eduardo Campos transmitia nessas conversas, seja com correligionários, seja numa conversa de grupo? Qual era a visão que o Eduardo Campos tinha de Brasil e qual o legado que ele deixa para o PSB? Acho que um dos fatos que mais me marcou com relação ao Eduardo Campos, tem uma história numa cidade, que eu não me lembro o nome de Pernambuco, onde ele teve 99,1% dos votos. Numa cidade de 4.900 eleitores, somente 23 pessoas não votaram no Eduardo Campos, né? E quando ele ganhou a eleição, a repórter foi perguntar, o jornalista foi perguntar para ele como que ele avaliava o processo eleitoral, que ele havia passado e ganhando ali com uma margem enorme, uma história, né, quase unânime ali em Pernambuco. E ele disse, né, de forma emblemática que era necessário respeitar a oposição. Sendo que ele, naquele momento, ele poderia ter falado qualquer outra coisa, porque ele era praticamente unanimidade. Exatamente. Mas aquelas 23 pessoas precisavam ser respeitadas porque tinham opiniões diferentes e precisavam ser respeitadas por isso. Então isso demonstra a capacidade dele de absorver as críticas, de saber respeitar os pontos de vista dos adversários. Democracia, né? De um democrata. Consolidado ali através do aprendizado do seu avô. Ele tinha uma relação muito mais próxima, conheceu muito o meu pai, né? Posteriormente, através da filiação da Marina, de todo o pessoal da Rede de Sustentabilidade no PSB, acabei tendo uma proximidade e conhecendo realmente. Tem fatos em que eu presenciei, onde, do ponto de vista político, nós não conseguimos, Anderson, e você também, acho que o Leandro, no dia a dia, muitas vezes deixar um pouco a família de lado por conta dos seus afazeres, e a política, principalmente o momento eleitoral, para um jornalista, para o político, fica, né, sua vida fica de ponta cabeça, o dia todo, né? E ele tirava momentos em que ele fazia-se a necessidade de ter a presença da família. Não dava para ele ir para Pernambuco, ele trazia a família para o aeroporto, ficava ali 2, 3 horas com os filhos, conversava, batia papo, ligava constantemente. Então, esse é um pai de família exemplar, com uma história exemplar também, uma história de vida pública, uma história que vai deixar os seus filhos aí sempre orgulhosos do ponto de vista político, do ponto de vista das realizações de Pernambuco. Tanto é que ele se tornou aí uma das referências políticas no Brasil, né, um dos principais candidatos a presidente da República. Pois é. Quero convidar mais uma vez os nossos telespectadores, os nossos internautas, a participarem, a mandarem aqui as suas perguntas pelo nosso Twitter, também pela página, pela fanpage no Facebook, Web TV São Caetano, mandando para cá as suas manifestações, as suas perguntas, críticas, reclamações, sugestões, as suas opiniões também. E, lógico, nós vamos falar bastante, vamos continuar falando aqui sobre Eduardo Campos, sobre o que ele deixou de pensamento, de projeção para o Brasil, mas quero ouvir um pouquinho também do Almir Cicotti, baseado na tua experiência política, trazendo um pouquinho aqui para a região do ABC. Você é vereador,
experiência no parlamento, na Câmara Municipal, e agora se lança candidato a deputado estadual. Esse país que o Eduardo Campos sonhava, que a Marina Silva sonha, é o país que o Almir Sicoti sonha. Para o cidadão que está nos acompanhando agora na vida real, o que dá para mudar na vida dele a partir desses sonhos que estão no ar? Pegando o gancho do Anderson, como pode falar para o eleitor a frase do Eduardo Campos, não desistam do Brasil? Eu acho que a principal forma de se fazer política é justamente você ter a sensibilidade de um democrata. E a sensibilidade do democrata, ele pressupõe justamente a alternância de poder. E é isso que nós estamos pregando desde o início da Rede de Sustentabilidade, quando a Marina se juntou ao Eduardo Campos, e essa foi a principal característica que o Eduardo Campos acabou absorvendo. Temos aí 2 grandes partidos que estão no poder há praticamente 20 anos. Temos aqui no governo do estado o PSDB, e aí você pode ir em algumas ditaduras aí no mundo que tem aí praticamente esse período, né? O Brasil viveu 20 anos de ditadura, e hoje nós temos há 20 anos o mesmo partido comandando o estado de São Paulo. E temos também um partido comandando o Brasil. Então nós precisamos necessariamente ter alternância de poder. Eu acho que esse é o grande debate que nós temos que enfrentar daqui para frente. Temos aí partidos se apropriando do espaço público, se apropriando das instituições públicas. Isso não pode acontecer. E a alternância de poder, ela dá essa característica. Dá a característica do ponto de vista de colocar pessoas novas, pessoas melhores capacitadas, sem apadrinhamento político. Essa foi a principal característica da união da Rede de Sustentabilidade com Eduardo Campos. E nessa linha, Vanderlei Silva de Santo André, você está falando 2014, né, Sicoti? Deputado estadual, ele já está falando 2016. Pergunto se você tem pretensão de concorrer à Prefeitura de Santo André. E diz que se tiver, o PSB tem 2 nomes fortes, o seu e do ex-prefeito Aidan Ravin. Como é que o partido trabalha a importância de 14, olhando também para o cenário do horizonte a médio e longo prazo, visando a sucessão do Passo em 2016? Vanderlei, eu vou responder com uma frase da Copa do Mundo, tá? A gente tem que pensar num jogo de cada vez, né? Então o próximo jogo está aí, no dia 5 de outubro. As eleições a nível nacional, as eleições proporcionais também, e é nesse momento que nós estamos focados justamente nessas eleições. Estamos construindo uma candidatura a deputado estadual que saia fortalecida de Santo André e do ABC, e 2016 é uma outra história, onde nós vamos reavaliar, vamos fazer vários diálogos, até porque no dia 15 de abril do ano que vem está previsto ali a fundação, o registro da Rede de Sustentabilidade. Então, a partir de então, a gente vai começar a fazer um debate para 2016. Tem muitos capítulos até chegar a 2016. Tem muitos capítulos. Então, nós primeiro precisamos aí ganhar o jogo do dia 5 de outubro. Bem, e então estamos no meio do jogo. Você está buscando a vitória no dia 5 de outubro, tá certo? Estamos buscando, né? Estamos buscando. Acho que mudou todo o quadro eleitoral, materiais, às vezes debate, discursos, no porta a porta, você muda um pouco da característica. Até porque a nossa grande referência era justamente o Eduardo Campos. Apesar de eu ter a proximidade com a Marina, e ela veio aqui no primeiro ato de campanha, veio aqui me prestigiar. Calçadão do Oliveira Lima. Calçadão do Oliveira Lima, fizemos uma descida ali simbólica, muito boa. Mas a figura expressiva naquele momento, até o presente momento, é justamente o Eduardo Campos. Está para começar o horário eleitoral gratuito, e a partir de então nós imaginávamos que, por conta da característica dele, por conta do preparo, do empenho e do perfil de dialogar com a Câmara, ele ia conseguir aí se sair muito bem nesse período, e tenho certeza que as pesquisas eleitorais... Falando da Marina, rapidamente, Sicoti, a gente sabe que depende da decisão dos 6 partidos, o PSB e os aliados, mas pelo que representou Marina em 2010, pelo que ela representa agora, fica difícil imaginar que ela não seja indicada, a não ser que ela fale publicamente que não queira ou alegue um motivo muito forte, sabe-se lá Deus qual seja, até por uma questão de olhar a história. Ela foi a única que não conseguiu registrar o partido, em que pese ter colhido todas as assinaturas necessárias e ter no currículo quase 20 milhões de votos.
Aí depois ela foi para um lado que ninguém imaginava que ela iria, que era o lado de Eduardo Campos. E justamente Eduardo Campos morre numa fatalidade como essa e mais uma vez ela passa a ter no colo a possibilidade de ser candidata. Pelo que você conhece de Marina Silva, pelo que tem sido conversado no PSB, existe alguma chance concreta dela não ser indicada? Olha, é uma avaliação e é uma pergunta que está todo mundo fazendo, inclusive no próprio PSB, na própria rede e nos partidos aliados. Essa decisão cabe primeiramente, como você disse, aos partidos aliados. E esse diálogo com ela, ela praticamente se afastou dessa conversa. Até pelo estado de choque. Se recolheu. Se recolheu, ela não está querendo fazer essa conversa política e a gente tem dito lá que é momento de luto e não de luta, né? Estamos ali tranquilos do ponto de vista, aguardando o posicionamento do ponto de vista político, mas primeiro nós estamos aguardando aí o sepultamento do Eduardo Campos, vamos prestar todas as homenagens e nesse segundo momento a gente vai fazer com certeza esse debate que infelizmente temos que passar por isso. Acho que todos os meios de comunicação já começou a fazer esse debate e vai chegar um momento que o PSB também vai ter que tomar essa decisão. Até porque tem prazo para isso. Até porque tem prazo para isso. E mais ainda, Anderson, tem um prazo do ponto de vista do horário eleitoral gratuito. Começa a propaganda. Tem o prazo legal e tem o prazo político. Pois é, o prazo já tem programa eleitoral gravado. É isso aí. E aí, concordando contigo, para mim o mais importante é o prazo político, né? Nós temos que tomar uma decisão. Infelizmente temos que tomar uma decisão e tem que ser rápido, né? Temos aí a Marina, que tem total preparo para disputar umas eleições presidenciais. Você defende a Marina candidata? Eu defendo a Marina como candidata. Aliás, o próprio irmão do Eduardo Campos, que se pronunciou oficialmente ontem, fez uma carta pedindo apoio à Marina Silva. Eu até vim para cá pensando assim, não vou me posicionar, porque isso pode gerar algum conflito interno dentro da rede. Mas a própria família se posicionou. Se o próprio irmão do Eduardo Campos se posicionou, eu acho que a gente pode falar isso ao vivo e a cores, não tem grandes problemas. Mas a Marina Silva, ela tem total capacidade, é a única vice à altura do candidato a presidente. Né? Você pega aí as outras candidaturas, não são representadas com vice à altura da Marina. O Carlos Alberto aqui de São Caetano, boa noite, viu, Carlos? Obrigado pela participação nisso. Ele nos lembra, são duas decisões que o PSB deve tomar no caso de Marina Silva ser indicada a presidente. Se ela virar candidata a presidente, tem que indicar o vice também. Nesse caso, o natural é uma chapa pura, o PSB indicar alguém também dos seus quadros para compor a chapa? Eu não sei como que está composto, Leandro, o PSB a nível nacional, né? Essa composição, até porque o grande líder, o grande interlocutor de todos os partidos era justamente o Eduardo Campos. Ele que fez todas essas amarrações políticas, todas as costuras. Ele tinha uma habilidade muito grande. Tinha uma habilidade muito grande e não ficou ninguém para substituí-lo, né? E dentro do PSB, eu não imagino o que eles estão fazendo, o que eles estão pensando nesse momento, além da questão do luto, mas vai ter uma discussão muito grande porque o PSB ele é muito conflituoso em vários estados, né? Então você pega o PSB do Nordeste, é totalmente característica diferente do PSB do Sul. Há quem diga que a Marina terá dificuldades em ser indicada candidata por causa do estado de São Paulo, do arranjo que se fez aqui, né? Minas Gerais, São Paulo, justamente isso. Então é um abacaxi que o PSB tem na mão, né? Tem que descascar e vai ter que enfrentar. E rápido. Mas quadros conhecidos com projeção nacional, teria Luiz Erondina, Romário, são esses os quadros que o PSB teria. Por exemplo, teria problema uma chapa pura feminina? Olha, eu acredito que não. Isso vai passar, obviamente, ali pelo Roberto Freire, as principais lideranças aí do país que estão envolvidas na coligação. Eu acho que não teria problema nenhum. Acho que a avaliação vai ser feita extremamente do ponto de vista de cunho regional. Temos já uma candidata que teve 20 milhões de votos, onde o seu principal reduto eleitoral, colégio eleitoral, foi o Sul e o Sudeste, né? E temos aí que absorver toda essa imagem, toda essa característica do Eduardo Campos, né? Essa sensibilidade que ele teve na política com relação ao Nordeste. Só no pique aqui, Anderson, aquilo que você falava, Mirtz de São Caetano, deu uma sugestão interessante, não sei se o PSB pensou nisso.
Ela falou, não seria o caso, já que está tudo sendo inédito, ninguém nunca lidou com uma situação como essa, entrar com pedido na justiça para adiar o início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão? É uma discussão mais jurídica do que política, né? Pois é. Não tem, aí não é prazo político e de fato legal, aí já é jurídico. É porque você já tem um cronograma pré-estabelecido para tudo da eleição. Os outros partidos, né? Todo o já fato que ocorreu com o Eduardo Campos, os outros partidos lamentaram, né? Mas eles estão no papel deles, já está tudo preparado, inclusive do próprio Eduardo Campos, a propaganda eleitoral gratuita já estava, né, no gatilho. É verdade. Rapidamente, Almir Sicotti, nós tivemos uma discussão aqui em algumas oportunidades e também em outros espaços que a gente tem na mídia regional. Vereador ser candidato a deputado. Por que o Almir Sicotti, no meio do mandato, resolveu ser candidato a deputado pergunta estadual? do Romualdo Batista, também de Santo André. Muito bom, no meio do segundo mandato. No segundo mandato, é isso aí, bem lembrado. Nós fizemos um trabalho na Câmara Municipal e achávamos que esse trabalho ele deveria ser difundido, teria que ser ampliado para outras cidades. Tivemos aí, eu acho que dentro da Câmara Municipal eu sou um vereador, se não mais atuante, um dos mais atuantes. Tenho uma característica até, acho que herdada do meu pai, para dialogar com os setores da sociedade. Em virtude da nossa reeleição ter praticamente dobrado o número de votos, entendemos que era o momento ali de ampliar esse trabalho, ampliar esse conjunto de propostas que nós tínhamos na Câmara Municipal, ampliar para o Estado de São Paulo. Então a discussão que nós fizemos na Câmara a respeito da ética com relação à ficha limpa, também ampliar para o Estado de São Paulo, da mobilidade urbana, ampliar para o Estado de São Paulo. Tanto é que um dos questionamentos que eu tenho na Câmara ainda hoje, que eu quero fazer também como deputado, é justamente a questão do consórcio intermunicipal. O papel do consórcio. O papel do consórcio. Sicotti, mais uma pergunta de Santo André, aliás, grande audiência em Santo André. Obrigado, viu, gente? Silvano Pessota, Vila Gilda, Santo André, ali pertinho da Rádio ABC. Diz que você falou a respeito da data de 15 de abril, a fundação da Rede Sustentabilidade. Ele pergunta se você vai se filiar à rede logo que ela for criada. Na verdade, Silvano, a construção da rede ela se iniciou no dia 16 de fevereiro do ano passado. Eu estive lá em Brasília junto com a Marina. A partir dali nós começamos o processo de coleta de assinaturas e nessas coletas de assinaturas eu fui o vereador que mais coletou assinatura no Brasil para a Rede Sustentabilidade. Há 2 meses atrás tivemos o nosso encontro nacional onde eu fui eleito do Diretório Nacional. Então eu praticamente já sou da Rede Sustentabilidade. Não temos o registro, por isso eu não estou filiado. Estou no PSB, mas logo que seja oficializado a Rede Sustentabilidade, já me considero um membro ali desse novo partido. Pergunta mais difícil, gostou do café? Muito bom. Porque muito agora bom. já é hora de dar tchau. Precisamos ir embora. Passa muito rápido. Almir Sicotti, vereador, candidato a deputado estadual pelo PSB. Muito obrigado pela gentileza em abrir espaço na sua agenda para estar aqui conosco e fique à vontade para a sua despedida. Esperamos tê-lo mais vezes aqui e o nosso desejo de boa sorte aí nesse período de campanha eleitoral até o dia 5 de outubro. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Anderson. Obrigado, Leandro. Sempre muito gentil comigo, sempre me convidando aí para a gente fazer alguns bate-papos, trocar algumas ideias e me alfinetando do ponto de vista político. Mas esse é o papel do jornalista, né? Vir querer debater, querer ouvir, e tentar tirar o melhor proveito da entrevista. Nós estamos aí no momento de luto, mas logo nós estaremos aí novamente nas ruas apresentando as propostas que foram construídas junto com o Eduardo Campos, junto com o PSB, junto com os partidos aliados. É um plano de governo que não era do Eduardo Campos, era da sociedade brasileira. Então, nós, a partir de segunda-feira, vamos começar a fazer esse debate nas casas, nas ruas, nos comércios, dentro dos sindicatos. Então quero chamar a população, quero chamar todas as pessoas a contribuir com esse novo projeto. Muito obrigado. Esse é o Almir Sicotti, autor do Ficha Limpa em Santo André. E tem mais jornalista aqui de olho, você falou do jornalista, Marcos Savoy. Boa noite, Savoy. Obrigado. Ele disse o seguinte, já respondendo a pergunta do internauta. Disse que até consultou o Dr. Arthur Rola, especialista em direito eleitoral, e não pode ser alterado, como o Anderson havia dito, o cronograma do calendário eleitoral. Então,
terça-feira, dia 19, início do horário gratuito eleitoral no rádio e também na televisão. Gente, tempo é curto, obrigado pela sua participação, obrigado a todos aqueles que mandaram pergunta. Infelizmente não temos mais tempo, mas vamos encaminhar depois para o Cicote. E o nosso bate-papo aqui novamente na próxima quinta-feira ou em qualquer momento dentro aqui da programação da Web TV São Caetano. Nossa Cidade é o canal. Lembrando, viu? O Anderson me lembra aquele. Não deixa eu esquecer. Não deixa. Bom tomar um café saboroso, quentinho. Você pode encontrar no Café San Martín. Eu almocei lá hoje, viu? Não é só café, não. Almoço, bolo, doce, salgado, endereço. Aline, ó, cozinha, que é uma grandeza. De primeira lá. Pois é, vocês viram como eu tô ficando, né? Mas também que feijoada, arroz, feijão, cada dia é um prato novo lá. Endereço, anota aí, Rua Amazonas 363, loja 2, 42216874. Venha conferir, gente. Até a próxima semana. Obrigado, Cicote. Obrigado, Anderson. Um abraço, gente. Tchau. Até a próxima semana. Um abraço. É isso Tá aí. vendo? Só engordou.